dia! Olha nós aqui, mais um Cidadania falando da sociedade, podcast Vozes Ativas. Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais, que é o Alberto Carvalho e a Sheila Dias. Um é psicólogo e a outra é fonoaudióloga. E vamos falar sobre a saúde mental e neurológica nas crianças e adolescentes. Quem é Alberto? Alberto, ele tem uma experiência profissional no consultório da rua, depois ele vai explicar o porquê de na tem uma certa diferença, e é pós-graduado em neuropsicologia e é professor também. A Sheila, a amiga de muito tempo, né, Sheila, fonoaudióloga, ela trabalha a linguagem infantil, a voz, a disfagia e tem uma consultoria, gente, em amamentação. Olha aí, mães, é necessário de vez em quando buscar esse profissional, né? Porque dói pra caramba, principalmente os primeiros dias de amamentação. Enfim, vamos conversar aqui um pouquinho, iniciar por Alberto. Alberto, nós vamos falar um pouco sobre o autismo, o TDAH e um pouco também sobre a timidez, né? E o que é estar dentro do espectro autista? Bom dia a todas e todos. Feliz aqui pelo convite, né? Então, esse tema é um tema que vem, né, chegando nas famílias hoje em dia de uma forma bem avassaladora, principalmente quando diz respeito ao diagnóstico, né? Falar sobre autismo, TDAH e uma simples timidez. A gente não pode também deixar de falar sobre TOD, que é outro transtorno que acomete assim também. Existem diagnósticos que eles mudam durante um certo tempo, né? Mudam porque, às vezes, a avaliação ela requer um certo cuidado, né? Às vezes ela não mudou, apenas ela não observou, né? Não teve um olhar cuidadoso de diversos aspectos. Muitas vezes esse diagnóstico ele é buscado para fim de benefício, né? Que tem direito, né? A uma família que comporta um autista de suporte nível um 2 ou 3 ele vai precisar de uma atenção maior, né? Então, o que é estar dentro do espectro autista seria estar enquadrado em algumas características em que se observe uma funcionalidade ou não, né? Quando chega a um ponto de não ter, de perder a funcionalidade, é que começa a se abrir o olho para isso, né? Existem sinais que não é na primeira infância. Uhum. Existem questões que precisam ser trabalhadas ao longo, né, de um tempo maior. É uma terapia a longo prazo, precisa ser observado em diversos níveis, né? Hum. Então, estar dentro do espectro autista nada mais é do que necessitar de um suporte. O nome já está dizendo, né? Suporte nível um, suporte nível 2, 3, né? E desmistificar um pouco, né, a questão do autismo como uma doença. Em falar em diagnóstico, as pessoas já atribuem a questão de ser doente, né? Uhum. Então, essa questão da doença em si, estar doente, o que é, meu filho é autista, e agora, o que é que eu faço? Então, é preciso avaliar várias questões, não Hum. sempre. Então, para diferenciar o TDAH do autismo, por exemplo, existem TDAH, existe autista que tem TDAH e, Uhum. e vice-versa, entende? Uhum. Então, há diagnóstico que ele vem compartilhado, ele vem associado a outros. Então, por isso que tem que ter esse cuidado. A gente deve ter o cuidado também em não estar falando muito sobre questão de diagnóstico, de sintomas, de Uhum. sinais. Uhum. Porque uma fala minha aqui, por exemplo, na posição de psicólogo, pode causar um alvoroço. Se eu for falar aqui só de característica do autismo ou de Uhum. TDAH, as pessoas vão pesquisar, vão É. querer saber e tal. É importante pesquisar, é É. importante saber. Quanto Uhum. mais informação tiver sobre o Uhum. tema, mais vai facilitar o Uhum. manejo com aquilo, né? Uhum. Mas as pessoas tendem a se identificar, se autodiagnosticar. É. Você colocou uma coisa bem interessante aqui, sinais, sintomas são 2 coisas diferentes e eu, como na área de saúde também, são 2 coisas que faz com que pais e mães, a população corra e busque, no Google, né. Sim, Eu falo doutor Google,
né? Ah, tem sinal disso, sintoma disso, mas é necessário fechar um diagnóstico. E para fechar um diagnóstico, não é só sinais e sintomas, não é isso? É todo exames, né? Essa coisa toda. Vamos perguntar aqui para a nossa fonoaudióloga, a Sheila, qual a diferença entre um atraso de fala e um transtorno de espectro autista? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Rosana. Assim, apesar de ser dentro do espectro autista acontecer o transtorno, né, da fala, o atraso de fala, são coisas distintas. Porque assim, qualquer criança típica ou atípica, ela pode vir a ter um atraso de fala. O atraso de fala aqui é considerado simples, o que uma criança típica pode ter, é um atraso de fala que às vezes ele pode ter aí uns 6 meses de janela, né, no desenvolvimento, e essa criança pode vir a demorar de pronunciar as primeiras palavras, a chamar o papai, mamãe, de desenvolver a linguagem, ou às vezes ela produz palavras, mas não consegue formar frases, não consegue desenvolver um diálogo, mas é um atraso simples. Você percebe naquela criança a intenção comunicativa. Aquela criança ela está inserida num contexto social e você percebe nela, né, o desenvolvimento social na questão do comportamento, na questão da socialização. Você vê aquela criança inserida dentro do contexto quando você observa. Já Uhum, na questão do transtorno do espectro autista, ele vai comprometer essa questão da funcionalidade da fala. Você não uhum, vai perceber na criança uma intenção comunicativa. Aquela criança ela vai ter outros aspectos que vai fechar esse diagnóstico dela, que vai comprometer essa fala. Ela não vai ser uma criança que ela vai estar inserida num contexto social, ela não vai desenvolver aquele diálogo. É uma criança que às vezes ela fala, mas é uma fala que não comunica. Ela fala palavras soltas, fora de contexto, ela não consegue juntar frases, ela não consegue desenvolver um diálogo, ela não consegue desenvolver uma conversa, ou ela fala muita, o que a gente chama de ecolalia, que são repetições da fala. É uma palavra que ela chamou a atenção dela, ou uma frase de um desenho, de um comercial de TV, e que ela vai ficar repetindo, 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 mas que não tem funcionalidade alguma, aquela fala não comunica. entendi. Então, é essa a diferença do Uhum. atraso, né? É a questão de que pode ter um atraso simples, mas no atraso simples você vê na criança um contexto social ali inserido, aquela fala daquela criança, apesar de não ser uma linguagem atrasada, mas é uma criança que está inserida no contexto social, ela tem intenção comunicativa. Já no transtorno, você vê um prejuízo nessa intenção comunicativa e vê um prejuízo no contexto social dessa criança. Olha aí. Eh, como é feita essa avaliação, fonoaudiológica em crianças autistas, a As Sheila? Assim, tanto em crianças típicas como em crianças atípicas, a gente começa a avaliação com uma entrevista com os pais, com a família, com o cuidador, as pessoas que estão inseridas no contexto daquela criança, para a Uhum, gente poder entender, né, o caso. E aí a gente vai coletando dados da família, do cuidador, como é aquela criança no contexto escolar, para poder ter toda uma gama de informações para a gente poder entender o caso. No uhum, segundo momento, a gente vai observar essa criança em diversos contextos, seja numa brincadeira, porque a criança, durante a brincadeira, ela revela muita coisa para a gente. Né? Então, naquele contexto do brincar, como é o brincar dessa criança? É um brincar com função? Como é que a criança utiliza aquele brinquedo? Como é que a criança se comporta durante a brincadeira? Então, durante a brincadeira, ela vai revelar muita coisa para a gente. A gente observa muito filmagens, às vezes, que as famílias mostram para a gente da criança em outros contextos, no contexto escolar, no contexto familiar. Tudo isso a gente vai estar observando. uhum, E numa terceira etapa, a gente vai aplicar testes, tanto protocolos fonoaudiológicos como outros testes padronizados, que vai oferecer para a gente dados para que a gente possa
entender como é a linguagem dessa criança e não só a nossa avaliação fonoaudiológica, mas como a avaliação de outros profissionais, do psicólogo, do neuropediatra, do psiquiatra, da psicopedagoga, Uhum. avaliação escolar, para que a gente possa entender todo o contexto e a partir de todas essas avaliações é que a gente vai entender se trata realmente de uma criança que está dentro do transtorno do espectro autista ou não. A criança tem uma dificuldade de linguagem por outras questões que não tem Uhum. nada a ver com o transtorno do espectro autista. Para você ver, Alberto colocou a questão dos sinais clínicos e sintomas, né? Sim. Como é necessário um diagnóstico fechado por uma equipe multidisciplinar. Isso. Além desses profissionais, Alberto, que ela colocou, temos o psiquiatra. Psiquiatra com o neurologista também atua, mas numa equipe multi para poder a gente estar acompanhando uma criança, né, para fechar diagnóstico ou para já ir tratando, porque a terapia ela já faz parte do processo de diagnóstico também. É, Enquanto está diagnosticando, você vai aplicando o teste. já Então, vai ali você já vai fazendo. tratando também. Uhum, Então, nesse contexto, você não pode pensar numa criança autista sem pensar numa equipe multi. uhum, Ela vai precisar do médico, na questão de medicações, algumas que são necessárias, uhum, mas ele tem que ter, né, além do psicólogo, um psicopedagogo, a gente precisa do fonoaudiólogo, uhum, a gente precisa de fisioterapeutas, uhum, terapeutas ocupacionais, uhum. né? Então, É uma equipe bem ampla, bem né? Bem ampla. ampla. Lá eu trabalhei no CE, né, daqui do município, e a gente tinha musicoterapeuta, Uhum. entende? Que já Musicoterapeuta, fazia um são trabalho terapias, junto né? com a fono, Uhum, a questão da música mesmo. uhum. Então, você sai um pouco da caixinha, é É. sair da caixinha. Trabalhar com autismo é sair da caixinha. Eu trabalhei com a experiência com esse público, foi a mais recente, né? Tanto que, eu só permita fazer só uma correçãozinha. Não, Na tranquilo. apresentação, eu ainda estou terminando após em Uhum. neuropsicologia, né? Neuropsicologia, Ainda estou tranquilo. ainda para terminar, mas É é uma uma pós área que maravilhosa, a né? Ela é experiência já bem tem. tentadora. A experiência eu já Ela, você tive. olha assim, dá vontade de fazer. A experiência eu já tive, agora É. eu estou buscando a questão da formação, porque é uma coisa que é uma gama é um leque muito aberto. Uhum, Então, a musicoterapia, a educação física, é uma uhum. coisa bem interessante para trabalhar. Importante. Então, que tipo de abordagem, né? Como foi uma das questões. Qual é a melhor abordagem? Porque já recebi lá no consultório um encaminhamento da neuro para o psicólogo. E tinha lá na Uhum. guia dizendo que era psicólogo cognitivo comportamental. Tipo, Ah, o neurologista estava indicando qual abordagem que deveria que fazer. deveria fazer. Assim, não existe uma abordagem específica para tratar o autismo ou para trabalhar essas questões. Existe hoje duas que estão aí despontando, que é a ABA e a Ah, TCC, né? Ainda tem outros métodos também, mas essas duas são as que mais são discutidas. Qual é a melhor? Essa funciona melhor? As duas podem funcionar. É o que ela colocou, Entende? né? Tem que ir A colocando a questão da criança abordagem no, não é tão no meio, no importante. cenário, estudando a criança, vendo o que que. Lógico, Eu acho que as abordagens são diferentes de criança para são. criança ou de grupos para grupos, né? Pode funcionar melhor com um ou com o outro. Isso É, vai variar de muita coisa. Agora, é, só que lógico que tem, né? A análise do comportamento que tem, né? A análise aplicada que tem muito resultado. A do TCC também tem os seus resultados. A gente não pode é. ignorar ninguém. A gente tem que Vou pegar tentar um gancho buscar seu o aqui e levar contexto. para ela ali. Ele falou nível 1, nível 2, nível 3. Depois eu volto para você. Quando chega para você, Sheila, como fonoaudióloga, chega já no nível 1 ou você já recebeu crianças e adolescentes no nível 2 e 3? Eu recebo criança de todos os níveis. E em cada nível a gente observa um grau de comprometimento, porque justamente essa questão dos níveis, elas são fechadas justamente por isso, por grau de comprometimento, porque às vezes a criança, ela tem o autismo,
é fechado como dentro do espectro, mas ela não tem só o autismo. Ela tem o autismo, ela tem o TDAH, ela tem o TOD, ela tem uma dificuldade de fala maior, ela tem umas questões de comportamento mais evidentes, ela tem questões de seletividade alimentar, ela tem questões de sensoriais muito fortes. Então, como fala, é um espectro. E dentro desse espectro, quanto mais comprometimentos a criança tiver, ela vai ser diagnosticada dentro de um nível maior do autismo. E é como o meu colega falou, precisa de uma avaliação multidisciplinar, porque a gente, dentro dessa avaliação de vários profissionais, é que a gente vai identificar não só o nível, mas do que essa criança precisa. Porque às vezes chegou para mim crianças para dentro do espectro com o diagnóstico fechado e estava lá no relatório do neuro que ela precisava de fono durante tantas horas, dentro de tal método. Mas quando a gente fez a avaliação, a gente viu que a necessidade da criança de fono não era tanta assim, mas que ela tinha outros comprometimentos que ela precisava muito mais de outro profissional do que do outro. Às vezes a questão do comportamento daquela criança era muito mais gritante do que a fala. Então ela precisava muito mais, não que ela não precisasse do fono, mas ela precisava muito mais do psicólogo do que do fonoaudiólogo. Às vezes ela só precisava de poucas sessões de fonoaudiologia, ou eu já peguei crianças que não precisavam de fonoaudiologia, porque a fala daquela criança era tão funcional, ela era tão bem resolvida, que ela tinha indicação no relatório para acompanhamento fonoaudiológico, mas ela não precisava. Ela precisava de um TO, porque ela tinha questões sensoriais que comprometia muito a vivência dela dentro de sociedade. Na questão da sensibilidade auditiva mesmo, era uma criança que ela era muito bem resolvida na questão da linguagem, mas que ela tinha uma sensibilidade absurda a som, que qualquer som desregulava ela completamente. Então, às vezes, ela entrava em crise muito mais por questões sensoriais do que outras questões. Então, a linguagem dela não era o problema. O problema dela, não que ela não precisasse, mas o problema dela maior era a sensibilidade sensorial na questão do som. Tem criança que tem sensibilidade sensorial proprioceptiva, que aí vai dar tanto na questão do toque como do paladar. Então, quando ela tem uma sensibilidade sensorial nesses receptores da questão do paladar, vai dar a seletividade alimentar. Então, vai ser aquela criança que ela vai ter um problema muito forte na questão da alimentação. E que aí a família... O que a gente está vendo aqui é o seguinte, a gente tem família, a gente tem o paciente, né? E a gente tem o grupo que vai cuidar e dar condições a esse paciente de ter uma qualidade de vida e bem-estar. E a família também. A gente vai trazer para dentro, vou trazer primeiro para dentro do grupo. Quando você colocou aí que às vezes precisa do fono, às vezes não precisa do fono, como é que acontece isso dentro de uma equipe, principalmente no setor público, né? Que a própria equipe entenda que essas demandas têm que ser atendidas em tempo real para evitar fila, porque acaba tendo uma fila, porque pelo que eu estou vendo aí, é um diagnóstico multidisciplinar, leva um determinado tempo para ter um diagnóstico, não um diagnóstico, por exemplo, eu estou com uma hérnia, eu vou ali, faço um ortopedista, faço um raio-x, uma ressonância, tal, a hérnia está lá. Então, é diagnóstico fechado, um tempo pequeno, curto e pronto. Para essas crianças e adolescentes, o tempo de demanda maior, às vezes até 2, 3 meses, né? Porque, assim, o setor público, ele não tem esse grupo de pessoas grandes, no número maior, relevante, no CE, no CAPES. Como é que vocês se ajeitam, e você, Sheila, se ajeitaria dentro disso aí, e que os próprios técnicos entendessem que aquilo tem que ser rápido, para entender que aquilo ali tem que evoluir, entregar o diagnóstico com evolução maior em um tempo menor para a criança poder ser cuidada. Bom, essa questão da equipe, ela trazendo um pouco para essa questão também, pegando um gancho na questão de que precisa de fono, que não precisa. Um exemplo, para um diagnóstico de um transtorno como a esquizofrenia,
é necessário um tempo de até 5 anos para se observar uma gama de comportamentos, de sintomas ali. Então, no espectro autista, por exemplo, a criança, ela, no primeiro, na hora do nascimento, já pode haver sinais que às vezes passa despercebido pela equipe médica, que está trabalhando só com Pelo neuropediatra que está ali. o pediatra, ele está ali para fazer o parto, né? É. E tal. Às vezes, pela demanda é muito Aham, grande. A aham, equipe não dá conta de estar fazendo esse trabalho mais. Então, aham. ali, se observar um sinal que seja mais grave, tipo, a criança nasceu e não chorou, já pode ser um sinal, pode ser um sinal. Uhum, Mas nada é determinante. uhum. Então, há sinais que vai aparecer na primeira infância e não vão aparecer mais, que já passou daquele E desenvolvimento. a primeira infância é de quanto a quanto tempo? Geralmente até os 3 anos, Até os 3 né? anos. Até os 3 anos é uma fase que dá para observar muitas coisas. E passando desse período, tanto que o protocolo de algumas instituições, a nível estadual, por exemplo, não absorve autistas já a partir de uma certa idade, porque é necessário vir do encaminhamento da maternidade, precisa ter esse protocolo. E se a maternidade não observou nada, né, pela demanda, pela correria, a gente tem que ver que também a questão humana, né, tá ali, aquela demanda grande, onde tem vários partos no dia e não deu para observar, no outro dia já tem Uhum, alta, às vezes uhum, aquele paciente não tem mais contato com o uhum, médico, o interior e tal. uhum, Aqui a gente vê um pouco dessa dificuldade pela uhum, questão de ser uma cidade bem perto de Salvador, né? Uma uhum, cidade que faz fronteira com a capital. A gente vê essa dificuldade, imagine num interiorzinho, onde uhum. teve que vir parir na capital, teve que voltar, porque veio na Chega no terapia interior, fora não do encontra domicílio, não pediatra. encontra, aí como é É, que vai é, fazer? E aí já passou, quando vai ver já tem 2 anos, já é, tem 3, deixou de é. se observar Já está aquilo. bem. E aí que vem a questão da mudança de diagnóstico às É. vezes, né? Ah, já veio fechado. A gente já veio com vários casos fechados, que assim, na maioria das vezes esse diagnóstico é dado pela neurologista. Uhum, E o tempo é curto. A consulta médica não é uma consulta com a fono, que vai ser uma vez por semana, vai ter um tempo maior. O neuro ele vai observar aquilo que. Então, a gente tem uhum, que também observar o limite do profissional. Por isso, a uhum, necessidade de a gente abraçar mais. Então, uhum, lá, a neuro, ela não fechava esse diagnóstico. Porque, uhum, infelizmente, para a questão de, por exemplo, benefício, que é direito da pessoa, uhum. né, de receber esse benefício, para ser da entrada, ele precisa de um diagnóstico fechado por um neurologista ou um psiquiatra, né? Uhum. Pode ser o laudo que vem, né? Quem Precisa encaminha é um que pediatra. encaminha um pediatra. Pediatra. Pediatra, depois vai para um psiquiatra infantil ou um neurologista Uhum, neuropediatra para poder fechar isso. O neuropediatra já solicita testes psicológicos, uhum, pega uhum, a fala o que a fono observou, uhum. mas isso ela vem num relatório, é muito simples e assim, ela errou no diagnóstico? Não. Às vezes ela só deixou de observar outras coisas que estavam associadas É, também, sim. entendeu? Então, às vezes não é o que muda o diagnóstico, às vezes coisas que pareceu ser e não foi. O que é uma birra, o que é uma timidez. Então, existem sinais, E tipo, aí a importância desse grupo multidisciplinar, exato. né? Então, existe uma gama de sinais e características que precisa ser observado numa gama de tempo, É, num espaço de tempo. Então, é. nesse período de observação é que vai se levar em conta o sinal que a fono pode observar, o sinal que o terapeuta ocupacional vai observar, Aham, que geralmente a queixa quando vem da escola, né, é porque a criança não aprende, ela não hum, sabe. Aí, às vezes, um diagnóstico errado de, de, de déficit intelectual, uhum, entendeu? Então, o que é que está causando prejuízo a essa criança? Às vezes, o que uhum, é tratado como um autismo, na verdade, é só uma timidez. uhum, Então, existe esses testes, existem parâmetros uhum. para determinar o que é realmente autismo. Quando a gente for fazer um teste na rua, assim, chamar as pessoas, e for fazer um teste e perguntar, a maioria vai ter uns 20 sinais de autismo, e na verdade é somente a questão do jeito de ser da pessoa. Não necessariamente tem um transtorno do espectro autista, que também tem uma pequena diferença, né? Ter o transtorno e ter o Uhum, espectro. O espectro é uhum, você ser. Autista, ele é autista. Ele não ficou doente de autismo, uhum, ele não desenvolveu autismo, ele não uhum, pegou autismo de ninguém.
Ele apenas é. É uma forma diferente Diferente de de ser, ser, né? de ser. Ser como ser humano, Então aí né? vem essa questão da sensibilidade que a colega estava falando, Uhum. a audição. Tem uma página mesmo no Instagram que eu sigo, esqueci agora, mas vou estar divulgando, que são dois irmãos que são autistas e eles são ouvido absoluto. Que é isso? A pessoa, ela vê uma batida na mesa, qualquer toque, e ela sabe a nota que tem ali. Então a gente tem que também abrir os olhos para a Maravilha. questão da hiperabilidades, né? Uhum. E o autista ele pode ter habilidades incríveis. Teve um recentemente que passou no noticiário. Ele escreveu uma sinfonia inteira, Uhum. tudo sozinho na pandemia, que o pai só pôde observar, Uhum. porque estava na pandemia, teve que ficar confinado. Foi que ele observou que o filho autista estava dando sinais de que conhecia de música. Quando foi Agora, ver que. falando, puxando esse gancho seu aí, falando em pandemia, pós-pandemia, parece, assim, que a gente olha, principalmente nas redes sociais, a questão do autismo ganhou uma visibilidade maior. Era um autismo com aquela visibilidade mais científica, hoje ganhou as redes sociais, deu uma amplidão maior ao autismo. Isso confunde muito as famílias, né? O nível um, nível 2, nível 3. Você colocou, a gente teve um bate-papo antes de começar aqui, e o Roberto tinha colocado o medo das famílias, porque sempre em redes sociais, televisão, aí vê aquele autismo severo, não é isso, Isso. Roberto? Aí acha que o seu filho começa a dar sintomas, né, a dar aqueles sinais mesmo de fechar um diagnóstico, eles já chegam a viver aquele momento que foi passado ali na rede social. Como é que vocês, eu quero que os dois respondam, como é que vocês, em forma de equipe, pode estar ajudando essa família, né? Porque essa família também sofre e adoece, né? Assim, o conhecimento ele é sempre importante. E a questão da visibilidade, tanto nas redes sociais como nos programas de TV, o acesso à informação hoje é muito maior, né? Então eu vejo isso como um ponto positivo, porque antes muita coisa era passada despercebida. Uhum. Muitas famílias não tinham acesso à informação, então os casos chegavam muito mais tarde, quando poderia ser tratado poderia ser acompanhado com muito mais brevidade. Então, nesse sentido, a questão do acesso à informação foi muito bom. Porém, talvez o excesso de informação nas redes e de qualquer sinalzinho que eu veja, eu vá para o Google, ou para o Instagram, ou para o TikTok, e aí pode trazer essa questão do sofrimento na família, Uhum. né? Porque às vezes a criança ainda está sobre suspeita, ou a mãe percebeu um sinal, ou a escola sinalizou alguma coisa, e aí a família já entra no sofrimento. Então, é importante não apenas o acompanhamento dessa criança, né? A criança passar por uma questão de uma triagem, de uma avaliação por uma equipe multiprofissional, mas também a família ser acompanhada. Porque essa família começa a entrar num processo de sofrimento, às vezes a família entra num processo de negação, entra no processo do não aceitar, e essa família vai precisar de um acompanhamento. Meu colega psicólogo, ele vai saber explicar isso muito melhor do Uhum. que eu, mas essa família ela vai precisar de um acompanhamento. Uhum. Porque ela também começa a entrar num processo de adoecimento, porque às vezes a cabeça da família vira um parafuso. E Uhum. entra questões familiares, às vezes influencia no casamento, o casamento começa a entrar em conflito, a família começa a entrar em conflito com outros parentes, com os vizinhos, com a escola, entra questões financeiras também no meio, então às vezes começa a se descortinar um mundo de problemas e que aquela família não tem suporte para enfrentar sozinha. Então aquela família também vai precisar de acompanhamento para isso. Uhum. Essa Se questão você fala. a questão do suporte, ele está dizendo exatamente sobre isso, né? Qual o nível de suporte aquela família vai precisar ter? Nível um vai precisar de
ajustes mais leves, coisas que não vai estar tanto tirando a funcionalidade disso, Na sua né? rotina, Na né? sua Na rotina. Então, rotina. a família, ela sofre, por exemplo, a mãe, a mulher descobre que está grávida. E aí já vem aquela questão hormonal da mulher, ela fica mais sensível e tal. E tendo essa chuva de informações sem um devido filtro, para que ela saiba que como lidar, se aí vem aquela coisa, né? E se meu filho nascer autista? Que ela viu a notícia falando que sim, assim, se assado, e que ela pode ter algum caso na família. Eu já atendi pessoas que estavam nessa questão, né? Uhum. De calma, espere nascer primeiro. Ainda está na barriga, você já está, né? Aí já mostra um sinal de que essa família já tinha um sinal de ansiedade um pouco mais acentuada. Então essa mãe já estava que já é ansiosa, ela Sim. passa a desenvolver essa ansiedade, né, de como será meu filho, né? Será que Uhum. vai ser ou se não vai ser? Aí de repente, em outro contexto, a mãe ela recebe um aviso da escola de que o filho está com algum sinal diferente. Então assim, existem um número, né? Porque os testes ele vai determinar números. Né? Porque o diagnóstico às vezes muda, porque os testes também mudam, né? Então, assim, os testes ele tem parâmetros numéricos que vai determinar aquilo. A gente pode fazer um teste com pessoas e a pessoa ter 20 sinais de autismo, mas não ser autista. Aí Uhum. passando de um certo número, ela passa já a ser considerável, porque com certeza ela vai trazer um Uhum. prejuízo, né, na funcionalidade. Então, esse Uhum. nível 2 ou 3 de suporte é a funcionalidade dessa pessoa. O que está querendo dizer é isso, né? Que essa pessoa ela vai ser funcional, ela não vai precisar de tanta ajuda para Uhum. se comunicar e se desenvolver. Já o nível 2 ele precisa de um olhar melhor, né? Uhum. A gente já ouviu casos aqui, como a colega lembrou, o contexto familiar, onde a criança ela dá os sintomas de uma família já adoecida. Ela pode ter o espectro autista, mas não desenvolveu o TEA. Mas se a família for disfuncional, ela acaba desenvolvendo. A criança, por Uhum. exemplo, pode ser um TDAH. Ela pode ter TDAH, um transtorno de hiperatividade, de atenção e hiperatividade. E se ela não for tratada de forma nenhuma, ela pode desenvolver sinais e sintomas muito semelhantes ao autismo. Por isso que se confunde muito. As pessoas geram uma certa dúvida. Já Mas teve. esse desenvolvimento de sintomas semelhantes, você colocou aí algo, só para esclarecer aqui, viu, gente? Porque Sim. vai esclarecer não só para mim, como para todos aí. É, a criança, ela nasce tudo, ela tem aquela primeira infância, a própria família, a forma como a instituição vive, né, dentro de casa, como elas também podem adoecer, pode desencadear, não o autismo, mas pode desencadear uma outra condição neurológica e mental? Outros transtornos, assim, ela pode não eh, desencadear assim dessa forma, mas algo não trabalhado, ele vai gerar uma disfuncionalidade maior. Um Entendi. TDAH, por exemplo, ele pode, assim, essa questão da variação de Uhum. diagnóstico. A criança, às vezes, ela é diagnosticada com autismo nível 2 de suporte, Uhum. mas na verdade ela é nível 1 de suporte. Porém, por que ela foi diagnosticada com 2? Porque ela não teve o suporte necessário na primeira Uhum. infância, naquele desenvolvimento, até aquela fase. Chegando ali, ela vai ser olhada como uma criança nível 2, Uhum. porque ela não foi trabalhada. É o que acontece com Aí já vai muitos começar a trabalhar nível 2. nível 2, como se fosse 2. Aí começou a trabalhar, a criança tem uma melhora. Aí, pô, era 2, agora virou 1. É porque a questão de estar trabalhado ou não, de ter tido o suporte ou não. Um Uhum. TDAH ele pode ser considerado, pode ser visto como um autista, Uhum. muitas vezes, porque ele é Uhum. muito desatento. Então, essa Uhum. desatenção dele tende a ele não conseguir Uhum. prestar atenção. Então, ele não consegue prestar atenção. Não é Você que ele colocou uma seja coisa muito autista. interessante aqui. Não, não é regredir, como você falou, é a questão de Sim, família e equipe trabalhar o nível 2 e trazê-lo para o nível um, mais assim, compensado, sim, né? essa Dentro é. daquele. O TOD, Interessante. o TOD, por exemplo, que é um dos transtornos que também que pode vir associado. A criança é birrenta ou ela tem TOD?
a criança é teimosa, por exemplo, a criança fica muito no... Os pais saem para trabalhar, a criança fica com o tio ou avô. E aí não tem como ter aquela. E aí depois, quando a mãe chega, o pai recolhe para aquela casa. Ele Uhum. passa, ele está sendo criado pelos avós, É. ele está criado pelos tios, pela escola. O contato que tem com os pais que tem que trabalhar para dar o Uhum. suporte é pequeno. Então ele acaba não tendo É. esse respeito tanto pelos pais como Uhum. uma figura de poder, Uhum. sabe? De limite. Então a criança passa a ser mal criada. É. É de uma Interessante, você diferença, colocou assim, ó. aqui, eu sou avó, né? E eu fico com minha neta 3 vezes por semana. Então, minha filha, ela também era da área de saúde, é da área de saúde, ela chama muita atenção, mãe. A rotina da Isa tem que fazer essa rotina que eu entrego para ela, quando eu estou com ela. Ela fica 4 vezes por semana, então eu fico só 3. Então, assim, não pode mudar nada. Então, quando eu percebo que eu mudo alguma coisa, a Isa, ela tem birra. Ela faz uma birrazinha. Quando eu dou aquele mais tempo, mais digo, mais isso, mais aquilo, eu digo mais sim do que não. Eu tiro ela. Aí eu falo, cara, eu tenho que me policiar. Eu tenho que me policiar para, né? Aí volta no outro dia para a mão Só que minha filha percebe, porque por ser da área de Sim. saúde também, né? Ter o conhecimento que Sheila acabou de colocar aqui é super importante. Que todos busquem conhecer um pouco mais sobre essas pautas que a gente está colocando aqui, independente de classe social, independente de nível, né? De nível escolar. Aí ela entende, ela fala: olha, você exagerou nessa dose aqui. Eu estou sempre me policiando. Fica válida aí para as avós, viu? Enfim, nós falamos em terapias, ecoterapia, né? Falamos em musicoterapia, ecoterapia não, eu estou colocando aqui, mas eu Sim. já soube que tem também a Sim. ecoterapia. Tem. Mas quando isso a criança tem 5 dias, a clínica, o CE, são 5 dias, né? E sábados, domingos, feriados prolongados, o que que vocês, as dicas que vocês dão, assim, umas dicas mais para os pais, né? Principalmente aquelas crianças nível 1 e nível 2, né? Sim. O nível 2 também pode. Assim, a criança, quando ela, como a gente já conversou aqui, quando o diagnóstico é fechado, que a criança começa o processo dos acompanhamentos, ela tem uma rotina, né, de acompanhamentos. Ela tem fono tal dia na semana, tem fisioterapeuta tal dia na semana, TO, psicólogo e tal. É importante para o desenvolvimento? É. Os profissionais sempre conversam com essa família, orientam a família de como proceder com essa criança em casa, e é importante seguir a orientação dos profissionais em casa, porque assim, às vezes a criança fica 30, 40 minutos dentro de uma sala de terapia com aquele profissional. Vamos dizer que a criança tem fono uma vez na semana. Então, em uma vez na semana, ela fica 30, 40 minutos, uma hora, não sei, depender de quanto tempo é de terapia, com a fono. Mas e o resto da semana? Se a família não trabalha com aquela criança em casa, como é que aquela criança vai desenvolver? Porque ela só levou aquele tempo com a fono, 30, 40 minutos, uma hora de terapia, mas durante a semana aquela linguagem daquela criança não foi estimulada em casa. Então, o processo de desenvolvimento daquela criança vai levar um determinado tempo, talvez um tempo maior, porque aquela criança não foi estimulada em casa. Uhum. Assim como do psicólogo, assim como do fisioterapeuta, assim como dos outros profissionais. Mas também a gente tem que pensar que aquela criança típica ou atípica, ela é uma criança e ela precisa viver a infância. É. Ela precisa do lúdico, ela precisa brincar, ela precisa sair, ela precisa passear, como qualquer outra criança, porque às vezes a gente olha autismo, 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 terapia, 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 mas a gente esquece que aquela criança, ela é uma criança. Ela precisa viver a infância, ela precisa brincar. E dentro do consultório, se as famílias observarem, os terapeutas, eles trabalham com as crianças através da brincadeira. E essa brincadeira, ela pode continuar em casa, né? Uhum. Os pais brincarem com seus filhos, porque dentro da brincadeira eles vão estar trabalhando a terapia. Se a criança, ela tem dificuldade
de comportamento social, o que muitas famílias enfrentam e muitas famílias chegam para mim para conversar, assim como o psicólogo, como para outros profissionais, que elas evitam de estar em locais sociais por causa do comportamento da criança. Se eu chego no lugar, meu filho faz birra, eu cato meu filho e vou embora para casa por causa do julgamento das pessoas. Não! É aí que você precisa realmente deixar a criança, mas é deixar de qualquer jeito? Não. Se meu filho tem sensibilidade a som, levo o abafadorzinho dele, mas eu preciso expor ele àquele ambiente. Como é que ele vai aprender a se comportar nos ambientes se eu não levo ele para os ambientes? Uhum. Como é que aquela criança vai aprender a estar no ambiente de um aniversário se eu não levo ele para um aniversário? Como é que aquela criança vai aprender a brincar numa pracinha com outras crianças se eu não levo ele para a pracinha? Uhum. Como é que aquela criança, ela não gosta de pisar na areia, não gosta de tocar na água? Como é que ela vai aprender a tolerar a areia do mar? Como é que ela vai aprender a tolerar a água se eu não exponho ela àquele ambiente? É, Então, eu preciso expor, claro que respeitando o limite da criança. é. Se ela só aguenta um pouquinho, então eu vou botar ela todo dia um pouquinho, toda semana um pouquinho, e à medida que ela Que for ela vai. tolerando, eu vou expondo mais. Mas eu preciso expor as crianças ao ambiente, senão ela não vai desenvolver. Eu não posso pegar aquela criança, botar dentro de uma redoma, esconder ela do mundo, porque ela não vai desenvolver assim. Você colocou uma coisa muito interessante aí, Sheila, esconder ela do mundo. Como é que você vê, Alberto, essa questão da mãe, né, a da família? Porque a gente vê, né, conhece famílias que têm, e tem isso mesmo, esconde a criança, né? Como É é que você aquela vê questão isso? assim a gente pode chamar o luto do filho imaginado. Aquele filho que você na barriga imaginou que ia ser um jogador de futebol, que ia ser um ator, que ia ser um médico, que ia ser. Aquilo, quando tem um diagnóstico assim, ele acaba um pouco que destruindo isso na cabeça dos pais. Então, quando é, nesse contexto, né, a gente vai entender o contexto da criança, né, buscando analisar o comportamento, como você falou. A questão do análise do comportamento aplicada, ela vai trabalhar justamente essas questões. A questão do contexto social, o ambiente social, ele tende a moldar. Por isso que Hum, uma das abordagens que mais se aplica é a análise do comportamento por conta dessa questão, né, de estimular para uhum, ter o ganho daquilo, né? uhum, Estímulos, respostas. uhum, Então, quanto melhor estimular, né? Quanto mais estimular, porque o autista, por exemplo, tem essa questão da sensibilidade. A sensibilidade é exacerbada de vários sentidos, uhum, da visão. Tem coisas que, por isso que ele fica piscando muito o olho, aí vem as estereotipias, uhum, né? De gestos repetitivos. Então, uhum, esses gestos são uma forma de compensar a uhum, angústia, uhum, a questão que ele uhum, sente, né? A inquietude dele, ele busca com algum gesto, uhum, alguma coisa. Então, muitas vezes a inclusão, ela não vai servir somente para que aquele estudante, aquela pessoa, aquele adolescente, criança, esteja inserida também. Ele uhum, serve, é de mão dupla. Ela uhum, vai servir tanto para aquele que tem o transtorno se inserir e melhorar no aspecto da sociabilidade, quanto daqueles que estão na escola, que vê um colega diferente, saber que aquilo é natural, que aquilo existe, uhum, que aquele coleguinha ele precisa ser respeitado, ele uhum, precisa também ser incluído do uhum, jeito dele. Aquele uhum, cara, ele é muito calado, ele acaba uhum, ficando mais no canto. Nisso que ele fica mais isolado, ele acaba ficando, perdendo um pouco da comunicação. Se uhum, aquele outro aluno ele também não é estimulado a buscar a comunicação com aquele, ele vai ficar sempre isolado. A gente uhum, teve casos recentes aí na mídia em que uma creche pegava o menino que era autista e botava numa sala separada, uhum, tipo um depósito, sabe? É a questão do esconder. uhum, Escondeu no depósito uhum. porque a mãe, quando soube, eh, Não, surtou. Aí vai dizer imagino. que Essa questão do entendeu? autismo não é uma pauta somente para hoje. É uma pauta grande, é uma pauta ampla, né? Porque ele falou inclusão, falamos família, falamos equipe multidisciplinar, falamos de sintomas, sinais, diagnóstico, tá?
mas uma pauta também que vai para a questão da educação. A gente vai ter um momento também com educadores, Importante. e vocês vão estar também aqui, um bate-bola no final, a gente vai colocar educadores e pessoal de saúde. E tem a questão da infraestrutura também, né, da sua comunidade, né, o que Tem que muito a isso. sua comunidade, o que o poder público oferece àquela comunidade, as praças, que tipo de praças, brinquedos, né, aquela coisa da interação, tem a questão da nutrição, Sim, né, Importante. não só importante. dentro de casa, como também uma nutrição na escola, uma nutrição numa festinha, uma nutrição toda. Então, é uma pauta longa, gente, é uma pauta que a gente vai trabalhar muito bem. O que eu quero, assim, deixa aí uma mensagem para as pessoas que estão, né, nesse momento, principalmente as famílias, principalmente as mães, né? E deixa a mensagem também para os colegas de trabalho, fiquem à vontade. Primeiras damas. Então, a mensagem que eu deixo para as famílias que estão nos assistindo é que busquem, né, os direitos do seu filho, os direitos da sua criança, busquem por terapias, busquem pela avaliação. Se a sua criança ainda está num processo de fechamento de diagnóstico, então vá em busca desse diagnóstico, vá em busca da avaliação multidisciplinar, porque o acompanhamento dessas crianças pela equipe multidisciplinar é muito importante, justamente por essas questões todas que a gente já falou aqui. As crianças precisam de acompanhamento, é um espectro, né? Então, elas podem ter dificuldades em várias áreas, então, elas vão precisar de vários acompanhamentos, mas não só a questão da terapia. A gente precisa entender que essas crianças, elas são crianças e elas precisam que essa família as acolham em casa, que estimulem elas em casa também e que as pessoas aprendam a conviver com o diferente, aprendam a tolerar, né, os comportamentos da criança, a conviver com eles e não tenham medo do olhar julgador do olhar julgador das pessoas. Levem suas crianças para a pracinha. Se ela só consegue ficar 5 minutos na pracinha, vá 5 minutos todo dia. Daqui a um tempo ela vai tolerar ficar 10, daqui a pouco 30, daqui a pouco É, 1 hora, daqui a pouco esse menino você vai querer levar ele para casa e ele não vai querer ir para casa, porque ele vai amar a pracinha, é, mas ele precisa ser exposto. é. É uma criança que não gosta da areia da praia. Um dia ela vai ficar 1 minuto só e vai fazer aquele escândalo. Mas no outro dia ela vai ficar 5, vai ficar 10, daqui a pouco ela não vai mais querer ir para casa. Mas precisa dessa exposição, precisa levar a criança aos ambientes para que elas aprendam a tolerar, né? Porque tudo é estímulo e à medida que elas forem estimuladas, que elas forem expostas ao ambiente, ela vai começar a tolerar o ambiente. Mas claro que não é de qualquer jeito, é respeitando o limite de cada criança. Se naquele dia ela vai ficar 1 minuto, ela vai ficar 1 minuto. No dia que ela quiser ficar 1 hora, ela vai ficar 1 hora e assim Perfeito. sucessivamente. Colocando aqui, puxando o gancho dela aí. Nosso primeiro podcast foi sobre meio ambiente, natureza. Você colocando, leve, deixe mais tempo. Realmente, a interação com a natureza, Sim, para nós, é super importante. Imagine para uma criança. Então, realmente, tem que interagir com o meio ambiente, com a natureza. Você. É, pegar um pouco do que a colega falou, eu vou trazer uma frase que foi uma campanha, né, do Conselho de Psicologia, que dizia assim: se seu filho é muito agitado, se seu filho é muito desatento, se seu filho às vezes não quer conversar, se seu filho às vezes tem algum sinal desses citados, cuidado. Aí tinha embaixo a frase: ele está apenas sendo criança. Por quê? A gente precisa ter esse olhar de deixar a criança brincar, de ser criança, né? Existem diferenças entre birra e diagnósticos, Uhum, né? Então, paciência, né? Consigo mesmo, né? Vamos uhum, buscar deixar as crianças brincarem, a gente precisa deixar. E nessa brincadeira, através de uma brincadeira, você pode observar é, coisas. Então, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele vai te dar melhor suporte para poder tratar uhum, algo. Mas não só para quem tem filhos, né? Eu uhum, preciso saber, numa fila de mercado, que aquela criança, ela não está se jogando no chão porque ela está se jogando no chão. Por isso é a questão da identificação. Hoje em dia a gente está até um pouco menos nessa questão de não é, expor o filho. aham, A gente vê
mães com filho, Aham, os dois com o cordão, né? aham, sim, De sim. identificação do aham. porquê. Muita gente critica isso, né? Porque está expondo, não é expor. É mostrar de que aquilo ali precisa de uma É, paciência a mais. aham, É exige a só isso. paciência, Só um exige pouco a mais de paciência. tolerância, um tempo Sim, mais, sim. né? Exato. Porque para ir para uma praça, está convivendo não só com a família, como com a família dos outros. Enfim, eu agradeço de coração, Sheila, viu? Agradeço ao Alberto e nós vamos fazer mais parcerias. E, enfim, né? Cidadania, a cidadania levando a sociedade e a cidadania aqui que está levando à sociedade conhecimento e mais informações e um pouco mais de segurança do que se trata a pauta autista.